Graça e paz, irmãos. Eu fiz aniversário em agosto, o Pedro faz 4 dias. Da ovelha, vou contar a história da igreja. Da ovelha, desculpa. Em agosto eu fiz aniversário, o Pedro faz 4 dias depois de meu aniversário. E eu acordei uma manhã, 7 da manhã, a Natália me chamando, e lá tinha uma ovelha dentro do meu quarto, assim, 1 metro de distância do meu olho, assim, me olhando. E eu dei um pulo, né? Claro, você acorda com uma ovelha te olhando com aquele olho assim compenetrado. Ela falou assim: feliz aniversário, é seu presente de aniversário. Não faz sentido porque nós moramos numa chácara, então temos muitos bichinhos lá. A gente já tinha uma outra ovelha, então foi uma forma dela de me surpreender naquela manhã e fiquei muito surpreso, né? Agora eu tenho que pensar o que eu vou fazer no aniversário dela, né? Tô pensando. Vou acordar ela também com uma surpresa boa, né? Bom, boa noite, irmãos. É bom estar aqui com vocês. Hoje eu tenho uma missão um pouco difícil, porque como o culto de domingo são 2 cultos, e o pastor disse que geralmente são a mesma palavra, na parte da manhã e na parte da noite, né? Então eu fiquei pensando, puxa, essa é uma missão nova para mim, porque eu nunca preguei mensagem no mesmo dia. Então não sei se vai funcionar, vou tentar, viu, pastor? Tá? Vou fazer o meu melhor. Somos missionários da Jocum, tá? Não precisa olhar estranho, a gente é pessoas normais como vocês, tá bom? A gente é pessoa de carne e osso, somos cristãos como você, não tem nada de diferente, não temos superpoderes, tá bom? Somos pessoas vulneráveis, somos pessoas que dependemos de Deus, assim como vocês. Eu quero falar um pouquinho só da nossa instituição, da Jocum, até para a gente estar se conhecendo mais e talvez tirar algumas dúvidas. A Jocum significa Jovens com uma Missão, é uma organização que já tem aproximadamente 60 anos, ela nasceu nos Estados Unidos. Nada mais é do que uma agência de missões internacional. Ela não pertence a uma igreja local, ela na verdade é composta por todas as igrejas, né? Nós temos pessoas das batistas, comunidades, nós temos pessoas das presbiterianas, assembleias. Então, isso faz dela uma missão muito interessante, porque ela não levanta uma bandeira de uma única igreja. A bandeira que nós levantamos é a do Reino de Deus, e a ideia é de servir todas as igrejas, né? Então, os jovens, e eu não gosto muito de falar só dos jovens, apesar de eu ser jovem, porque parece que é uma organização só de jovens, e na verdade não é. A Jocum, ela tem esse nome Jovens com uma Missão, porque na década de 60, quando ela começou, não existia a possibilidade de se fazer missões de curto prazo com jovens. Não havia essa opção nas igrejas. A única maneira de você fazer missões, na década de 60, era você ir talvez para o seminário teológico e você ficar anos estudando e depois você se tornar um pastor e talvez a sua igreja ia te mandar para o campo missionário. Mas a gente sabe que jovem é um bicho doido, né? Ele é curioso, ele tem um monte de energia e às vezes, ele não vai ter a paciência de ficar 5, 6, 7 anos esperando para ter um contato missionário. Então, nos Estados Unidos começou esse movimento de missões de curto prazo, onde que rapidamente os jovens eram treinados, porque, na verdade, a gente está na igreja sendo treinado todo dia, né? Hoje vocês estão aqui para mais um treinamento. Então, às vezes a gente acha que não está pronto, mas a gente já está pronto, viu, gente? Não está 100%, mas a gente já pode fazer alguma coisa, porque tem pessoas que não conhecem nada. Às vezes você acha que você conhece pouco, mas tem gente que nunca ouviu falar de Jesus. Nunca ouviu. Não sabe nem o que é a história da cruz. Então, você está muito bem, tá? Então, a Jocum nasceu com essa ideia, treinar pessoas para o campo missionário, para o ID, para o cumprimento do ID. Tem tudo a ver com o tema do Congresso da Família, do acampamento da família, né? E a Jocum, ao longo dos anos, ela desenvolveu também uma universidade. Então, a pessoa chega no nosso campus, na nossa base missionária, ela também tem a oportunidade de ser bacharel em alguma área que nós oferecemos. Nós temos 9 faculdades, artes, economia, educação, governo, aconselhamento, esporte, e eu não vou saber os outros nomes, mas são 9 faculdades que nós temos. Eu sou o representante na América do Sul da Faculdade de Comunicação. Recentemente eu estive nos Estados Unidos para uma reunião lá e eles me convidaram para ser um facilitador para o desenvolvimento da universidade na América do Sul. E eu e minha esposa, nós estamos liderando uma escola de missões também lá na nossa base, em Almirante Tamandaré, que faz parte da região metropolitana de Curitiba. E eu também estou lá fazendo parte da diretoria daquela base.
É uma grande alegria para nós receber a igreja brasileira lá. Nós treinamos mais de 1.600 pessoas por ano, né? Então, são muitas pessoas, pessoas de norte e sul, pessoas da África, da Ásia, pessoas da Europa, que vêm até a nossa base para absorver um conteúdo e voltar para suas igrejas e serem produtivos, efetivos, né? Então, quero convidar vocês, né? Ali no final, a gente tem ali uma divulgaçãozinha da nossa base. Vai lá, pede para o seu pastor, libera eu aí uns dias aí, deixa eu ir lá fazer um treinamentozinho, deixa eu ir lá me dar uma reciclada. Não estamos dizendo que o que nós temos é melhor do que você já tem, estamos dizendo que a gente está lá para servir, talvez temos algo que possa chamar a sua atenção. E o jovem, você que está aí, ainda não sabe muito bem o que você vai fazer na sua faculdade, não sabe muito bem qual vai ser o caminho que você vai seguir a partir de agora, tira um tempo e vai fazer uma escola nossa de vocação, vai entender os seus dons, os seus talentos, vai entender o que você foi chamado por Deus, aonde que estão os seus pontos fortes. Então, pede lá para o seu pastor, fala com ele, ora bastante, e a gente pode receber vocês em janeiro, eu acho que é a primeira segunda-feira de janeiro, se eu não me engano, é dia 6 ou dia 7. A gente vai estar começando essa escola de missões dia 7 de janeiro. E nós fomos convidados pela igreja, né, para estar aqui no acampamento com vocês. É um desafio tanto para nós, mas a gente recebeu com muita alegria. E essa semana, acho que foi antes de ontem, sexta-feira ou sábado? Sexta. A gente teve uma reunião com a liderança da igreja para conversar um pouco sobre como vai ser esse acampamento, muitas expectativas, o pessoal está animado. E desde o momento, antes de eu chegar aqui, que eles me falaram sobre o tema, né, que está lá em Isaías, sobre a ideia de eis-me aqui, envia a mim, né? É a resposta do profeta para Deus de ser enviado. E a tradução do que está escrito lá, go ahead, nada mais é do que siga em frente. Então, o id, o siga em frente, gente, não é algo estático, ele é algo em movimento. A gente precisa sair do lugar que a gente está e ir para outra direção, outro lugar onde que Deus está nos chamando. Repare na Bíblia, você vai ver quantas pessoas que foram chamadas por Deus para sair, para se movimentar. Sai do lugar que você está, vai para o lugar que eu te mostrarei. Tá tudo bem lá na casa da mamãe e do papai? Tá, agora está na hora de você sair e está na hora de você seguir o seu caminho que eu tenho para você. Então, o id, o seguir em frente, ele está implícito no nosso contrato com Deus quando a gente aceita seguir Ele. Está lá. Você decidiu seguir Jesus, você tem uma missão. Então, hoje de manhã eu até falei isso, eu falei assim, não transfira a responsabilidade de missões para o seu pastor, para o líder de jovens, para o missionário. Quem vai fazer missões é o Iago e a Natália porque eles são missionários. Não. Nós estamos fazendo missões de uma maneira. Vocês aqui têm total capacidade de fazer missões de outra maneira. Na verdade, todos vocês aqui são missionários a partir do momento que seguem a Cristo. A pergunta é, você está fazendo a missão que Deus deu para você? Ou você está no momento da sua vida que você está paralisado, inerte, assim, sabe a inércia, onde a gente fica com medo e a gente não sabe para que lado a gente vai? Às vezes isso dura décadas. Tem gente que talvez que está perdendo a oportunidade já faz muito tempo. Então, talvez esse acampamento, esse congresso, possa ser um momento de liberar algo aqui na vida dessa igreja para a gente se movimentar no reino, se movimentar espiritualmente. Então, eu quero aqui firmar assim, eu estou sendo garoto propaganda, né? Não por causa de mim, né? Não vão lá por causa de mim, do pregador, mas vão lá porque Deus tem para vocês algo. Ele preparou essa mesa para vocês, é um banquete maravilhoso. Mas não é só entretenimento, não é só para a gente se divertir. Isso é muito bom, e na verdade nós brasileiros somos ótimos em fazer festa, né? É só reunir 2, 3, a gente já tem um churrasco, a gente já joga bola, enfim. Mas nós estamos indo para esse lugar, para a gente ouvir Deus, e Deus equipar nossas vidas para a gente fazer algo. Inclusive no congresso eu dei uma ideia para a turma, né? Falei assim, vamos fazer alguma coisa prática durante esse congresso. Nós não vamos ficar lá só ouvindo, até porque eles vão enjoar e vão me enxotar de lá. Então, em algum momento daquele congresso, nós vamos sair, eu vou treinar vocês, a gente vai ter um tempo prático nas ruas, onde que nós vamos abençoar as pessoas. Não só falar de Jesus, mas nós vamos pegar a ideia do Evangelho que é prático. Porque o Evangelho é prático, ele precisa também atender às necessidades humanas das pessoas.
né? Pessoas que talvez estão sem comida, sem roupa, lugares que estão feios, abandonados, a viúva que está lá morando num lugar, num casebre, sem condições de recuperar sua casa, escolas talvez públicas que estão precisando de ajuda. Então, nossa força, a força que a igreja tem é enorme. A gente só precisa se unir em um propósito. E eu acredito que o que faz de uma igreja viva e forte é quando ela está envolvida num propósito comum. Todos vocês têm propósitos individuais. Deus tem um chamado individual para cada um de vocês. Porém, a igreja sempre vai ter momentos onde que a gente vai fazer assim, gente, agora nós vamos fazer tal coisa. E pode ter certeza que vocês vão sacudir essa cidade aqui, vocês vão revolucionar essa cidade. Eu vejo uma igreja que está crescendo, mas não está crescendo só em números, mas ela precisa começar a crescer na sua influência na cidade. No meio da nossa igreja precisa se levantar novos professores, precisa se levantar novos educadores, pessoas que estarão no governo, pessoas que estarão sendo equipadas para ser engenheiros, profissionais, missionários, pastores. Porque a partir do momento que a gente muda a nossa cosmovisão de que sagrado não é apenas ser pastor e missionário, mas sagrado é todas as profissões, você vai mudar a sua forma que você está fazendo negócios, você vai mudar a sua forma de escolher a sua faculdade, porque é sagrado. O trabalho é sagrado. E colocou Deus, o homem no jardim, para que cultivasse aquela terra. Deus deu uma ordem para nós de desenvolvimento lá no Jardim do Éden. E esse desenvolvimento ele permanece até agora com as nossas profissões, com a nossa força de trabalho, o seu chamado. Então, o que você faz é sagrado. E deve ser sagrado. E o seu trabalho deve ser um momento de você adorar a Deus. E isso não é uma conversinha aqui religiosa, isso é fato. Fato. Você às vezes está... Sabe por que você está triste com o que você está fazendo? Infeliz? É porque você não encontrou ainda propósito na sua vida. O dia que você encontrar o propósito da sua vida que Deus deu para você, até mesmo varrer um chão, ser um gari, catador de lixo, jardineiro, qualquer coisa, você vai acordar cedo, glorificando a Deus e falar assim, Deus, obrigado porque eu tenho uma missão. Então, é um tempo de reconfigurar nossa mente e repensar o que nós estamos fazendo. Mas deixa eu começar aqui a desenvolver com vocês. Vocês estão convidados, viu, para o congresso, estaremos lá. Né? Eu não lembro o dia. 3, 4, 5 e 6, acho que é isso, ou dia 2 de março? Tá, mas o pessoal aqui depois é bom de divulgação, eles vão divulgar melhor. Vamos orar um pouquinho? Vamos orar para a gente focar aqui no que Deus tem para nós. Curve suas cabeças. Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos aqui. Nessa noite, faça algo diferente, não por causa de mim ou de nós, mas por causa do Senhor, né? Que o Senhor se manifeste aqui nessa noite com algo novo para nós. Nós estamos ansiando pelo novo, o shalom do Senhor, a paz do Senhor tocando a terra. Faça desse momento um momento grandioso no Teu reino, Pai. Inspire os nossos corações e a nossa mente, Pai, para que a gente seja tocado aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai. Amém. Estamos hoje, dia das eleições, vejo que vocês estão felizes porque votaram, né? Cumpriram o seu dever civil, né? De ir lá e demonstrar a autoridade que você tem dada por Deus de demonstrar o seu voto e escolher as pessoas que você julga serem talvez a menos pior para o momento, né? Até porque não existe candidatos que são super-herói, não existe pessoas que são perfeitas, até porque nós aqui não somos perfeitos, né? Mas isso é muito contraditório porque nesse momento, na internet, nas conversas de rodinha de conversas na igreja, parece que nós estamos buscando pessoas perfeitas, né? Parece que nós sabemos tudo a respeito de moral, nós sabemos tudo a respeito de Deus e parece que nas mídias sociais, inclusive, as pessoas se tornaram experts em política, experts em economia. Parece que todos nós temos respostas para todos os problemas. Parece que nós se tornamos pessoas tão boas, tão perfeitas, e agora sim, 2018, a gente pode escolher o nosso candidato perfeito. Quero dizer para vocês, bem-vindo ao mundo, à realidade, não existe essa pessoa. Tá?
Daqui a pouco, ou não sei que horas são, daqui a pouco sai o resultado, você vai saber se você tem um novo senador, quem é, um governador, se vai ter segundo turno, se não vai ter, e até mesmo se você vai ter um presidente ou um segundo turno para presidente. Não fique tão animado pelo resultado, porque, no fundo, aquelas pessoas que estarão assumindo aquele lugar são pessoas como eu e você. São pessoas que são limitadas, são pessoas que têm uma cosmovisão, muitas das vezes, não bíblica, e pessoas, pelo contrário, às vezes tem pessoas pior ainda, que não conhecem a Cristo, não conhecem a verdade. Então, se nós colocarmos a nossa esperança nisso, a gente pode ser ficar muito triste com a realidade, porque a nossa esperança não pode vir de homens. Se nossa esperança estiver nessas pessoas, daqui um pouquinho a gente vai estar frustrado, porque eles vão, em algum momento, pisar na bola. Assim como eu, em algum momento, vou pisar na bola com vocês. Assim como o pastor também, enfim, nós somos homens e mulheres que precisamos da graça de Deus e somos vulneráveis. Agora parece que é contraditório, porque tudo que a gente está falando parece que existe algo perfeito. Existe uma pessoa perfeita. Mas é interessante, porque esse momento revela muito o nosso coração, aonde nós estamos. E isso, nessa noite aqui, eu quero trabalhar com vocês aqui um pouquinho para mostrar quem nós somos. Quem nós somos, então? Nós queremos justiça, nós queremos as coisas boas de Deus, nós queremos amor, nós queremos esperança, nós queremos todas as coisas boas de Deus. Mas a pergunta que eu faço para vocês é: será que você e eu queremos Deus? É muito diferente. É muito diferente você ficar só escolhendo aquilo que é bom de Deus do que você aceitar Deus por completo. Porque nós queremos, como a gente foi criado num ambiente onde que nós temos que fazer só aquilo que nos agrada, só aquilo que é gostoso, e na verdade esse é o grito da humanidade, que é o hedonismo, onde a gente está na busca pelo prazer. Então, se Deus me contraria, mas espera lá, isso aí eu já não gosto. Mas Deus fala que não é para fazer. Não, mas essa parte de Deus eu não concordo, pastor. Eu só quero aquele Deus do amor, aquele Deus que me aceita do jeito que eu sou, aquele Deus que não me confronta. Entende por que eu estou perguntando para vocês? Será que você quer realmente Deus? Será que eu quero realmente a justiça de Deus? Ou eu só quero as coisas que convêm na hora que convém? Nós podemos ser filhos de Deus muito mimados, sabe? A gente é filho de Deus. Deus nos adotou. Nós éramos órfãos e Ele nos adotou na sua família espiritual. Mas sabe aquele filho que às vezes é ingrato, ou aquele filho que toda hora está assim, choramingando, aquele filho que só quer as coisas boas do pai, mas não quer aceitar as verdades. E essas verdades têm tudo a ver com a nossa realidade nesse momento. E nós, como nação, Brasil, nós temos tanto recurso, tanta oportunidade, nós temos um solo produtivo de norte a sul, nós temos um clima favorável o ano todo, tudo que se planta nessa terra se dá. Nós somos um dos solos mais produtivos no mundo na questão de sol, de energia solar, na questão de quantidade de terra produtiva. Nós temos um dos maiores lençóis freáticos de água potável do mundo. Nós temos a fauna e flora rica, nós temos ouro, nós temos pedras preciosas, nós temos petróleo, nós temos... Meu Deus! Foi dado para nós tipo um paraíso. Mas olha a realidade do Brasil, ela se contradiz. Eu conheço países pequenininhos. A Suíça não produz nada quase, ela importa tudo. Ela importa tudo, ela não tem... Para você comprar uma banana na Suíça, ela tem que vir da África. E se paga caro por isso. Está lá aquela banana bonitona, assim, você fala, isso aqui lá no Brasil está perdendo. Né? Água, recursos, combustíveis, não se produz. Porém, é uma nação que foi desenvolvida em algum momento. É uma nação que, em algum momento, trouxe justiça para a cosmovisão das pessoas e da igreja. Hoje de manhã eu contei uma história, quero contar para vocês, que foi um fato engraçado, que quando eu visitei a Alemanha, quando eu morei lá com a Natália e fiz uma escola na Jocum,
eu morei numa vila e lá eu visitei uma fazendas, né, que tinham ao redor daquela vila. As pessoas lá são muito agropecuárias, são criadas assim no cultivo, né? E lá não tinha padaria para você comprar leite, você tinha que comprar leite nas fazendas, né? E aí era legal, você pegava a bicicleta, pedalava uns 5 minutinhos, chegava na fazenda, entrava assim no curral grandão, assim, tudo limpo, organizado, nem parecia um curral, né? Nem parecia um lugar onde se tirava leite, né? Não tinha ninguém lá, um silêncio, aquelas vaquinhas tudo lá assim comendo, limpo, né? As vaquinhas faziam fila ali para poder se alimentar e aí tinha uma máquina que tirava o leite delas automático, ninguém precisava colocar a mão na vaquinha. E elas faziam fila e respeitavam a ordem uma das outras ali, né? É interessante, elas não furavam a fila. Eu falei, rapaz, essas vaquinhas, eu preciso aprender com essas vacas aí, porque se tem uma comida boa lá dentro, elas não furam a fila uma da outra. E quando elas chegam naquele brete, lá no final, elas tiram o leite de uma forma mecânica. E nós, que estamos procurando comprar leite, a gente não precisa ir lá tirar o leite da vaca. A gente simplesmente chega na entrada e lá tem um recipiente onde você coloca a sua jarra, sua garrafa, e você retira o leite que você precisa e você paga por aquele leite sem ninguém cobrar você. Você deixa o dinheiro numa caixinha, né? Acho que era €1 o litro, pum, deixa ali. E não tem câmera, não tem nada, você pega, coloca o seu leitinho na mochila e vai embora. Aí eu fiquei pensando depois, né? Falei, rapaz, como que isso funcionaria no Brasil? Como que a gente poderia fazer aqui? Eu não sei se tem algum produtor aqui, se tem algum produtor de leite, ou uma pessoa que... Como será que daria? Será que daria para fazer isso aqui, na cidade? Qual que seria o comportamento das pessoas? Alguns tentariam levar a vaca embora, teria que colocar um guarda, né? Acho que teria que colocar um funcionário lá para cuidar do dinheiro, né? Porque senão alguém iria roubar aquele dinheiro também. Interessante que aquela máquina, ela liberava leite o tanto que você quisesse. O tanto que você quisesse. Se você quisesse levar um galão de 5 litros, você ia ter 5 litros. Mas você pagava o tanto que você queria. No caso, o preço é um euro por litro, né? Então, será que as pessoas levariam só um litrinho? Eu já vi esse vídeo. Aham. Aham. Isso. Nós fizemos a mesma coisa, não com sorvete, mas com brigadeiro lá na Jocum, na universidade nossa. Colocamos lá a cesta de brigadeiro, caixinha, e por incrível que pareça, sumiu o brigadeiro e não tinha o dinheiro lá dentro. Mas sabe o que é interessante? Era crente, tudo crente. Tudo glória, aleluia, Jesus, eu amo Jesus. São crentes, são irmãos da igreja, eu e você. Faz um teste aqui na igreja, talvez aqui pode ser diferente, realmente pode ser diferente. Mas olha esses paralelos, entende o que eu estou tentando dizer para vocês? Países pequenos que têm pouco recurso, mas que têm algo que nós parece que perdemos em algum lugar, ou nunca tivemos. Nunca tivemos. E o ponto que eu estou falando aqui para vocês, eu sei que é pouco tempo que nós temos para falar coisas tão profundas, mas o que eu estou dizendo para vocês é que a confiança, confiar no indivíduo, confiar na moral das pessoas, é um dos fatores mais fundamentais para o desenvolvimento de uma nação. Porque se a gente não confia no indivíduo, acabou-se os negócios, a gente começa a taxar tudo. Aquele leite que eu pagava €1 seria muito mais caro se naquele lugar tivesse um funcionário, um fiscal para fiscalizar o funcionário, um guarda para cuidar das vacas, porque alguém ia tentar roubar as vacas, né? Então, é óbvio que nós estamos pagando um preço caro pela corrupção. Agora, bem-vindos ao mundo, essa corrupção não é do prefeito, do presidente, do governador, é nossa. Bem-vindo, nós somos corruptos. É isso que eu estou tentando dizer para vocês. Isso está dentro de nós. Eu fiz uma lista hoje, eu li aqui de manhã com a turma. Nós estamos pagando um preço caro por questões muito corriqueiras nossas, e que nós chamamos isso, inclusive, do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro está matando o nosso país e destruindo a nossa reputação, destruindo a nossa moral, acabando com os nossos recursos. E o jeitinho brasileiro está instalado em todo cantinho. Olha onde que ele pode estar instalado. Está instalado quando você está furando as filas, ou alguém está furando a fila.
Supermercado, qualquer fila, né? Quando você não devolve o troco que foi dado de uma forma errada para você, né? Quando você está aceitando uma propina, quando você não cumpre com a sua palavra, eu acho que essa é uma das coisas mais tristes, é quando nós não cumprimos com os acordos. E não cumprir com os acordos é um dos berços da corrupção. Porque você fala, eu vou chegar 2 horas, você chega às 3. Você fala assim, eu vou ajudar aquela pessoa, você não ajuda. Eu estarei lá te esperando, a pessoa chega lá, nunca estava lá. Não cumprir com a palavra. O não cumprir com a palavra acaba se criando um efeito cascata e um sistema todo cai por causa que um não cumpre a palavra, então aquela pessoa chega lá e fala assim, mas o fulano não fez, então eu também não vou fazer. Sabe? É um efeito cascata, vai piorando, porque uma pessoa não está cumprindo a sua palavra. Quando nós não devolvemos o que a gente emprestou, quando nós estacionamos no lugar proibido, quando nós jogamos lixo no chão, ou lixo no terreno vazio, terreno do lado da nossa casa. Eu moro numa comunidade, na Jocum, nós moramos juntos, nós temos muitas casas, os alunos moram lá há meses conosco. É impressionante eu andar por uma comunidade de cristãos e ver que tem lixo jogado no chão, papel de bala jogado no chão. Como? Por quê? Porque não passou uma reforma na mente das pessoas ainda. Nós estamos dando jeitinho para as coisas. A lixeira está muito longe. Deixa eu colocar aqui mesmo, sabe? É o jeitinho, é a criatividade nossa. Quando nós estamos sonegando impostos, quando nós não estamos tratando o esgoto da nossa casa e jogando o esgoto na terra e falando, isso não vai ter problema algum. Quando nós pegamos benefícios do governo sem que a gente precise. Isso está cheio. Na verdade, o Bolsa Família é um fracasso em muito ponto pelo fato de que tem pessoas pegando esse dinheiro de forma ilícita. Tem pessoas que têm dinheiro, já têm sua aposentadoria, já têm um salário e ainda está lá pegando dinheiro que não pertence a ele. E pode ter certeza, nós cristãos estamos no meio disso. Quando nós estamos pegando atestado médico sem precisar desses atestados, só para mentir no outro dia e falar que a gente estava doente e não queremos trabalhar. No Rio de Janeiro, eu já estive nas comunidades do Rio de Janeiro, trabalhando com missões. É impressionante ver que é uma cultura fazer gato de energia e de água. Ele tem uma lista ali, olha só. Obrigado, muito top. Gostei. Então tá lá, fazer gato de energia, de água, TV, internet. Eu estive no Rio de Janeiro, nas comunidades que... O Rio de Janeiro, gente, acho que mais de 60% é cristão, se denomina cristão. Tem crente para todo lado no Rio de Janeiro. Olha a realidade daquele lugar. Tá lá, a igreja que a gente ficou, tem gato na energia elétrica, não paga luz. Gente, é fora da realidade. Mas é normal, é assim, por que vocês fazem isso? Todo mundo faz. O que está escrito no próximo ali? Mentir a idade, né? Isso acontece muito, né? Mentir a idade para poder entrar num lugar, por exemplo, assim, a pessoa tem 17 anos, mas só pode entrar se tiver 18, né? Mente. Ou, às vezes, mente a idade para tirar um documento, ou, enfim, é uma fraude, né? Não devolve o dinheiro que pegou emprestado, né? Será que você já sofreu isso alguma vez na sua vida? Será que alguém um dia pegou um dinheiro emprestado seu e nunca mais nem comentou sobre aquilo? Isso entra na categoria de não cumprir com a palavra. Não devolver as coisas no lugar que pegou, né? Tipo, você precisa usar aquele instrumento, aquele carrom, aquele violão, você vai usar, tudo bem. É de uso comum aqui da igreja. Digamos, eu não sei se é. E aí você usa, tal, legal, bacana, só que esse violão, por alguma razão, vai parar lá na cozinha. Né? E daí chega na hora do louvor aqui, o pessoal quer tocar, e fala, cadê o violão? Eu moro numa comunidade, isso acontece muito. As pessoas pegam e não devolvem no lugar. Não avisar que quebrou algo, isso é muito comum. A gente quebra, fica em silêncio, vão me descobrir, né? Não vou falar, vou ficar quietinho, né? Vai lá no banheiro, a torneira, você acabou de quebrar a torneira e você sai, vira as costas para aquele problema e faz de conta que nem é com você. Aquela água fica vazando uma semana. Quanto prejuízo por causa da corrupção, entendeu, gente? Quanto prejuízo por causa do nosso jeitinho. Alguém está pagando uma conta alta por causa disso.
Devolver o carro que pegou emprestado sem abastecer, isso acontece muito, né? A gente anda, principalmente na família, né? Que às vezes tem um carro e aí o fulano empresta o carro. E aí você pensa, pô, se ele pegou o carro emprestado, vai andar o dia inteiro, o mínimo que ele vai fazer é abastecer, né? Amanhã cedo eu preciso trabalhar. Não acontece muitas das vezes isso. Isso eu coloquei ali, né? Parece até uma piada, né? Não lavar as mãos depois de ir no banheiro, né? E assim mesmo cumprimentar as pessoas. Acontece. Por quê? Porque é o caráter, porque não tem integridade, né? Dar propina para o guarda, o que mais que tem na minha lista? Usar material inferior na obra, né? E cobrar por um serviço de qualidade, né? Pedreiros, engenheiros, né? Fala assim, não, isso aqui foi feito com material bom, onde ele está mentindo para tentar superfaturar e ganhar lucros abusivos em cima das coisas. Quando nós damos prioridades indevidas para familiares e amigos, o nepotismo, né, tá cheio disso. A pessoa não tem competência, ela não é boa no que ela faz, mas você fala assim, mas é minha família, eu vou ter que dar uma oportunidade para ele. Será que isso é justo para com as pessoas? Olha os cargos políticos, olha os cargos que são dados para qualquer indivíduo, não tem qualidade. Parece que a gente esqueceu que o reino de Deus é baseado em você planta para colher. O reino de Deus ele é muito baseado na meritocracia também. Você precisa fazer por onde. E acho que é o último, né? Não sei se é o último. Vender um carro quebrado e dizer que o carro está bem, né? Você sabe que tem um problema lá, a caixa de câmbio está para quebrar, e você bota para vender e fica quietinho. Alguém vai pagar esse preço. Por isso que, está vendo essa lista, ela é enorme e pode ser muito maior. Vender algo com preços abusivos, né? Eu falei hoje de manhã sobre a greve dos caminhões. A primeira coisa que os postos de gasolina fizeram foi subir o preço para ganhar em cima das pessoas. Parece que joga contra o sistema. Está todo mundo querendo parar o país para ver se força alguma coisa acontecer. Os caras vão querer cobrar o quê? R$10 o litro da gasolina, 7, 8, não sei quanto estavam cobrando aqui. Ser oportunistas, acho que esse é o resumo do que eu estou dizendo para vocês. Nosso jeitinho brasileiro é ser oportunista em tudo, sem levar em consideração o próximo. Irmãos, eu não estou aqui para dizer que nós estamos cometendo todas essas coisas, que nós somos as piores pessoas do mundo, mas eu estou aqui para dizer para vocês, isso existe. Pode talvez não existir num grau desse que você está lendo ali, mas em algum momento nós não estamos pensando no próximo. Nós estamos tentando tomar proveito, uma oportunidade indevida. Só que isso se contraria totalmente ao que Deus trouxe para nós no Evangelho, que é amar o próximo como a si mesmo. Então, tem 2 mandamentos que resumem o Evangelho, e Jesus foi perguntado sobre isso. O que é mais importante, né? Vocês sabem a resposta. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus fala que contra isso não tem lei. Contra isso é como se fosse algo assim. Isso é o fundamento de todas as coisas. É o amor a Deus sobre tudo. Ele está sobre todas as coisas. Só que tem uma condição aqui que fala assim, amar o próximo como a si mesmo. Então quer dizer que se nós estamos fazendo essas coisas, é mentira. A gente não está amando o próximo coisa nenhuma. Nós queremos o nosso umbigo, o meu reino. Acho que esse é um dos grandes problemas, o nosso mundo aqui eclesiástico, onde que as pessoas estão falando do meu reino, os meus direitos, eu quero os meus direitos, eu quero me sair bem, eu quero ser o melhor. Não pensamos no coletivo. Na verdade, a ideia de Deus é que nós precisamos pensar no indivíduo e no coletivo. Se você só pensar no coletivo, também você está errado. Porque o indivíduo também tem a sua autoridade, os seus limites. Nós precisamos, talvez o nosso extremo, como nações ocidentais, nós precisamos ir para um outro lugar. Porque o nosso extremo é o indivíduo. Tudo é meu direito, tudo é o que eu quero ganhar, eu quero sair bem, eu sou criativo, eu sei dar o jeitinho das coisas. Quando você pensa só em você pode estar massacrando a comunidade. Você pode estar massacrando o Brasil, você pode estar massacrando o meio que você está, porque você parou de pensar no corpo.
A Bíblia está repleta da palavra justiça. A Bíblia está repleta de Deus falando para a humanidade para sermos justos, para termos balanças justas, para não mentirmos, para sermos íntegros. Hoje tinha um irmão falando comigo, eu esqueci o nome dele, ele estava falando sobre integridade comigo e realmente eu concordo com ele. A integridade, o que é? A integridade é um compromisso fiel com a verdade. Ser íntegro. Qual que é o convite nosso do Evangelho? É ser íntegro. Mas o que é íntegro? A gente pode ficar falando, íntegro é isso, é aquilo, é isso, é aquilo. Sabe o que é? É um compromisso verdadeiro, imutável com a verdade. Agora, o problema é que a humanidade não acredita mais em verdade. O problema é que nem na igreja as pessoas acreditam mais na verdade. O problema é que o relativismo tomou conta das nossas instituições. Então, antes de eu pular para essa parte, eu só quero avançar alguns versículos com vocês para chamar a atenção de que Deus nos convida para a verdade e para a justiça, mas nós estamos relativizando as coisas e não existe mais verdade no nosso meio. Alguns versículos que eu posso citar, Salmos 5:4 fala assim: Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Colossenses 3:25. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça e não haverá exceção para ninguém. Deuteronômio 16:19. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Êxodo 23:7 fala: Não se envolva com falsas acusações, nem condene à morte o inocente e o justo, porque não absolverei o culpado. Levíticos 19 fala assim: Não cometam injustiça num julgamento, não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, sejam justos. Provérbios 11:1 fala: O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhes dão prazer, gente. Deus é um Deus de justiça, Ele quer que as balanças sejam sim, sim e não, não. Nada de adulterar as coisas. Deus é contra o adulterar, gente. Não é só o adultério de você ter uma relação fora do seu casamento. Adulterar é você também deixar de ser íntegro. Adulteração do seu estado que Deus queria que você fosse. Ser uma fraude. Nós podemos estar vivendo uma vida de fraude. Ser uma fraude diante de Deus. Diante dos homens aqui todo mundo é bonito, cheiroso, vem para a igreja arrumadinho e tal. Mas nós podemos ser uma fraude. E aí nós estamos nas redes sociais gritando por justiça. Entende a incoerência aqui? Queremos um presidente, esse presidente vai nos tirar desse buraco, vai mudar o Brasil. A fraude somos nós. A fraude não é a urna, a fraude não é o presidente. A fraude é a sociedade cristã, que infelizmente está corrompida. Isaías 58:6 fala assim: O jejum que desejo não é este. Ele fala assim: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. Aqui o que Isaías está falando? O jejum talvez que Deus está desejando não é apenas você ficar sem alimento, ficar sem comer em consagração, esse também é importante, mas está falando que aquele jejum de você estar trazendo justiça para a terra. Enfim, irmãos, se eu fosse ler todos esses versículos aqui, a gente poderia ficar horas falando sobre cada um deles. Cada um desses versículos vai apontar que Deus ele quer um compromisso com a verdade. E Ele é a verdade, essa que é a questão. A questão é que o que está na Bíblia, a gente não pode mudar. A gente não pode tentar ajustar a Bíblia. Sabe o que a gente está tentando fazer, pastor? A gente está tentando... a gente às vezes tenta ajustar a Bíblia para a nossa conveniência. E você sabe, nós sabemos, a gente tenta conversar com algumas pessoas, e as pessoas vão falar assim: pastor, mas não é bem assim, pastor, isso aí foi escrito lá atrás, né? Naquele tempo não tinha internet, né, pastor? Naquele tempo não era bem assim. A gente começa a viver a nossa vida de conveniência cristã, onde a gente faz o que a gente quer, do jeitinho que a gente quer. Hoje é um tempo aqui da gente repensar a nossa forma de fazer as coisas.
Eu falei no comecinho sobre Alemanha, Suíça, países que são desenvolvidos. O que eles tiveram de diferente de nós? Não estou falando que esses países são perfeitos. Até porque no processo atual, esses países estão realmente se corrompendo no momento. A reforma trouxe uma educação, trouxe a instituição da educação, as universidades, e Cristo, Deus, a verdade estava dentro do sistema de ensino. As pessoas estavam sendo discipuladas em todas as áreas de influência, negócios, governo, economia, aonde Deus era verdade. Não roube, não adultere. Isso estava sendo ensinado no berço, na universidade, nas casas. Qual que é o paralelo com isso hoje? O que eles estão ensinando no sistema de educação hoje? Valores ainda? Será que as famílias estão ensinando valores? Está todo mundo tão ocupado com o WhatsApp, está todo mundo trabalhando igual louco, o pai nem sabe o que o filho está fazendo no quarto. A gente nem mais tem tempo de sentar na mesa, reunir, conversar sobre a vida, de dar uma educação moral para os nossos filhos. A gente fala assim, deixa lá que a professora vai ensinar. Vai nada. Tem professoras muito boas, mas infelizmente o sistema colocou intencionalmente pessoas profissionais para educar os nossos filhos sem valores algum. Opositores da verdade. Então essas nações, elas foram desenvolvidas, e nós podemos usar até inclusive o nome de Martinho Lutero, que universalizaram a educação precisamente para civilizar gerações. Porque eles entenderam que precisam mudar as gerações para que elas tenham um compromisso com a verdade. O que se ensinava, além de todo o conteúdo acadêmico? Se ensinava que Deus é santo, que Ele nos deu leis morais, tais como os 10 mandamentos, que a obediência à palavra de Deus traz shalom para a terra, transformação, fonte de vida boa para todos nós, que a desobediência à lei moral de Deus é pecado e que não vai ficar impune. A gente não quer mais chamar pecado de pecado. Nós, cristãos, parece que temos medo de confrontar as pessoas e falar assim, isso é pecado, isso tem consequência. Muitas das leis desses países onde a reforma passou, foram países que fizeram a sua constituição baseada na verdade, baseada em combater a corrupção, baseada em combater valores que são imorais diante de Deus. Por isso que a reforma, ela passou pelas nações e ela mudou a cosmovisão de toda aquela geração. E no Brasil, a gente está confundindo reforma com avivamento. Na verdade, irmãos, nenhum país da América Latina, nenhum país latino experimentou a reforma ainda. Eu não sou nenhum teólogo, reformador, eu não sou nada disso. Que fala sobre, eu sou isso, sou aquilo, calvinista, arminiano, eu não sou isso. Mas eu aqui estou para falar para vocês sobre a Bíblia, a história, entendeu? Não estou aqui para falar que... hoje tem um grande movimento, né, de reforma, pós-reforma, e na verdade, gente, eu sou até leigo sobre essas coisas, nem sei do que se trata, viu, pastor? Vocês podem me corrigir aqui depois. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que houve reforma em países ocidentais, e a América Latina e países latinos não experimentaram essa reforma. O evangelho que nos discipulou não foi esse. Então, o Brasil, ele experimentou, em todos esses anos, ele experimentou um avivamento. O evangelho entrou, as pessoas se converteram, as igrejas começaram, mas reforma a gente não viu ainda. Porque a reforma ela precisa mudar os estatutos, ela precisa mudar a economia, ela precisa mudar o direito, ela precisa mudar a forma como a gente negocia. Nós precisamos ter mais confiança entre as pessoas, entende? Tem um instituto internacional de transparência que mede, né, o nível de corrupção dos países, né? Que, se eu não me engano, se chama Instituto de Transparência. Ele, em suma, nas suas pesquisas, ele fala assim, as nações que são menos corruptas, mais justas, são as nações que foram discipuladas pela Bíblia. Não pela igreja, ele fala, mas pela palavra. Olha que interessante. Então, quando você olha para o Brasil, cadê a justiça? Cadê a verdade? Olha a lista que eu falei para vocês de coisas que nós fazemos, que está aí, mostrando a corrupção dentro de nós. Intencionalmente, esses países que eu falei, da Europa, Estados Unidos, eles também estão passando e sofrendo nesse momento. Por quê?
porque as suas universidades e o seu sistema de educação deixaram de estar baseados na palavra. O iluminismo rompeu com isso, pensamentos de Nietzsche, de outros filósofos, falaram assim, não existe verdade, não existe Deus. Se não existe verdade, não existe Deus, então não existe moral. Então moral é algo criado pela igreja para controlar nós. Nós precisamos romper com isso e ter liberdade. A partir desse momento começou-se a criar, dentro da universidade, um pensamento assim, se você quer estudar alguma coisa relacionada a Deus, vai para fazer teologia. Não tem nada a ver com economia, política, ciência, educação. Isso são coisas seculares. Que é a dicotomia de pensamento. Pronto. A partir daquele momento, as pessoas entram na universidade e elas perdem referências. Elas entram na escola e perdem referência, porque não se fala mais sobre moral. A gente precisa ser livre, faz o que quer. Fazer o que quer, você já sabe qual é a consequência. Fazer o que quer, do jeito que quer, a gente confunde isso com liberdade, mas na verdade isso é pecado. Deus nunca falou que a liberdade é fazer o que você quer a hora que você quer. Nós somos livres em Cristo, sim, mas nós temos padrões morais, padrões bíblicos que precisam ser seguidos e mantidos. Porque nós, por natureza, somos corrompidos. Nós somos sem limites. Olha a árvore no jardim. A árvore no jardim era uma visão clara de escolhas boas e ruins. O que a humanidade fez? Ela escolheu o que era ruim. Ela escolheu se rebelar contra Deus e escolheu essa liberdade que só trouxe sofrimento para nós. Então, durante anos e séculos, nós estamos nessa luta cultural do relativismo, onde não existe mais verdade, nós estamos sofrendo as consequências. Esse relativismo que eu estou falando para vocês, essa guerra cultural, ela está empobrecendo moralmente o Brasil, empobrecendo economicamente. Como eu disse, a gente tem tudo, tudo. Olha os recursos, mas está na mão nossa e o problema é que a forma nossa não está adequada. Então não existe mais padrão familiar, infelizmente, e por isso os nossos filhos serão fracos, famílias fracas, e até mesmo, nem filhos talvez as pessoas querem ter mais. Porque a vida está tão cômoda, né? Tipo assim, por que eu vou ter filho? Eu preciso ser feliz. Né? Daqui a pouco a gente nem mais vai ter gerações. Outras pessoas vão ocupar o nosso lugar, porque nós nem famílias mais queremos ter. A educação ensina que somos livres e podemos fazer o que quiser. Isso vai gerar anarquia, e anarquia é pobreza. A família transferiu a responsabilidade para o Estado de educar os seus filhos. Logo, se o Estado é humanista e secular, ele vai ensinar o que para os seus filhos? A sexualidade está corrompida, né? Não existe mais verdade sobre homem é homem e mulher é mulher. Não existe mais a verdade de que Deus fez Adão e Eva. Hoje talvez eles gostariam de mudar esse versículo para Deus criou Adão e Ivo, né? Não sei. É por aí. Contrariando inclusive a ciência, porque a própria ciência fala assim, não tem como você negar a biologia. E a biologia prova Deus, a ciência prova Deus. É uma bobagem nossa achar que Deus não tem nada a ver com essas coisas. As drogas são aceitas hoje porque elas apenas são escape para a nossa realidade. Deixa as pessoas fumarem maconha, eles estão cansados, estressados, isso aí é para dar uma relaxada, sabe? Não é tanto problema. Gente, eu conheço irmãos de igreja que já fumam maconha e acham que isso não é problema. Não tem problema nenhum, deixa a gente ser feliz, né? Sabe o que as drogas e a maconha vai fazer de nós, dos nossos jovens, uma geração passiva, que não quer nada com nada, que não quer trabalhar, que não quer desenvolver? Então, quando morrer essa geração que trabalha, que é a força de trabalho do Brasil hoje, o que vai ficar? As nossas crianças, os nossos adolescentes aí que estão Brasil afora, o que eles vão querer de sociedade daqui para frente? Talvez você, irmão, está pensando só no seu tempo, mas você vai morrer e vai ficar os seus filhos e os seus netos. O que vai ficar para eles? Jesus, a gente sabe, Jesus vai voltar, mas a gente não sabe quando, a gente não sabe quantas gerações vai demorar. E nós precisamos trabalhar até que Ele volte. Até que Ele volte, nós temos que trabalhar para trazer o shalom dEle.
A oração de Jesus é: venha o teu reino aqui na terra, agora. A oração de Jesus para Deus é: Deus, traga o seu reino aqui, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. Qual que é a vontade de Deus para Presidente Prudente? Qual que é a vontade de Deus, o céu aqui em Presidente Prudente? Quais são os índices, as taxas que nós precisamos baixar nessa cidade? Violência, assassinato, estupro, drogadição, desemprego. Entende? Isso é trazer o céu. Deus tem um compromisso com essas coisas. Não existe mais ordem, não existe mais beleza. Essa corrupção não incentiva mais os negócios. Inclusive a terra, a propriedade privada, às vezes nem está mais nas mãos da população. Em alguns países socialistas e comunistas, quem é dono das terras é o governo. A população não tem mais direito. Será que é isso que nós queremos para o nosso Brasil daqui para frente? Nesse dia de eleição, nesse dia que você está pensando no futuro e talvez você vai dormir aliviado, falando assim: ah, meu fulano de tal ganhou, agora meus problemas vão ser resolvidos. Não se engane, meu querido. Não se engane. Não vai dormindo com essa consciência não que está tudo bem, amanhã é um dia novo e não vai estar tudo bem. Sabe qual arrependimento que a gente precisa? A gente precisa daquele arrependimento de Mateus, que Jesus fala assim, não é nem Jesus que fala, porque quem está falando ali ainda é João Batista. Bem no comecinho de Mateus 3:8, ele fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu nunca entendi esse versículo, estava lá. Sabe quando a gente está tentando falar assim: Deus, eu quero me arrepender, eu vou me arrepender, mas um arrependimento que não gera algo, que não demonstra mudança. Sabe o que é fruto? Fruto é algo visível. Quando uma árvore frutifica, você fala: pronto, ela está alcançando o seu propósito, ela mudou de uma estação para outra. Nós estamos precisando desse fruto que é digno de arrependimento. Então, eu estou convidando vocês para um arrependimento na mente de vocês. Mas não vai adiantar você falar só aqui. Amanhã você precisa colocar isso em prática e mostrar um fruto. O que você vai fazer diferente? O que você vai fazer de diferente que vai parar de ser a coisa errada? O que você vai ler a Bíblia amanhã e falar assim: Deus, me dá um versículo e eu quero colocar esse versículo em prática. A Bíblia no Antigo Testamento não negligencia o Antigo Testamento, ela está cheia de regras morais para nós, porque nós somos maus. E precisamos de um parâmetro, e o parâmetro é a palavra do Senhor para nós. Então, quero deixar isso para vocês, que vocês possam refletir nessas palavras, né? Processar isso. Eu acho que ainda tem muito assunto, muitas questões que a gente precisa abordar, mas hoje é o que Deus tem para nós, é um convite, é uma mudança de pensamento, a produzir frutos dignos de arrependimento. Amém? Vou passar a palavra para o pastor. Louvamos o nome do Senhor pelo aquilo que Ele tem falado conosco nesse dia. A palavra de Deus sempre faz uma radiografia da gente, né? E a gente, quando olha uma radiografia, a gente não entende muito bem, né, aquelas figuras. Mas, na verdade, a palavra de Deus ela tem esse objetivo de mostrar quem nós somos. E cabe a nós mudarmos, trazermos o remédio, né? As atitudes, posicionamento que faz com que nós possamos fazer que se torne verdadeiro nas nossas vidas. Então, eu louvo a Deus por tudo aquilo que Deus tem, através do seu Espírito, falado conosco. Chamo a Natália, vem cá, minha filha. Vamos orar por vocês, agradecer a Deus pela vida de vocês. Já foi orado, mas agora vocês estão indo, né? Vocês vão ficar mais uns dias? Terça-feira, tá bom. Nós também queremos agradecer aquelas pessoas que trouxeram os cobertores, os edredons, as coisas já estão levando, né? Elas estão levando, então que Deus abençoe todos aqueles que estenderam a mão para isso e multipliquem suas vidas. Vamos colocar em pé, queridos, e quero que você estenda a sua mão para cá. Ó Deus, eu quero
pedir a tua bênção sobre a vida deste casal, desta criança, desta casa, desta família, que o Senhor tem levantado. O Senhor tem colocado uma trombeta nos lábios deles, na boca deles, para que eles possam proclamar, Senhor, serem arautos do Evangelho, e por onde eles passarem, por onde eles forem, certamente o Senhor haverá de usá-los com poder e graça. Abençoe o trabalho de suas mãos, o ministério deles, a vida deles. Ó Deus, ajuda eles a permanecerem, Senhor Deus, nesta fé, nesta confiança, nessa esperança. Enche-os com o teu Espírito Santo e produza, Senhor Deus, vida na vida deles e através deles, ó Pai. Nós abençoamos o retorno deles a Curitiba, ao Almirante Tamandaré. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o teu Espírito Santo esteja ministrando a vida deles, ó Pai, e que em breve nós vamos estar juntos novamente e poderemos desfrutar, Senhor Deus, da companhia deles. Então nós, como igreja, nós os abençoamos e pedimos que a tua boa mão os acompanhe por onde eles forem e que a tua paz e a tua alegria esteja em seus corações, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Obrigado, viu? Valeu. Amém. Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo que o Senhor nos concede, te agradecer por esse dia, ó Deus, e que as expectativas do nosso coração, porque esses dias nós temos vivido tempos de expectativas, que a nossa expectativa maior esteja em Ti, Senhor. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor nos ajude a vivenciarmos toda essa realidade nova que nós estamos vivendo neste momento no nosso país. Na verdade, eu estou fazendo uma oração aqui, mas eu vou interromper a oração só para dizer para vocês que se você ler o livro de Esdras, você vai perceber que Deus levantou um homem chamado Ciro, que não era um homem de Deus. Ele não era um homem de Deus, mas esse homem ele ajudou na restauração do templo, ele trouxe de volta os utensílios, ou seja, ele foi um instrumento de Deus, mesmo não sendo um homem de Deus. Eu não sei, parece que vai dar segundo turno, né? Já deu o segundo turno. Então, nós não precisamos fazer essa oração agora, mas podemos já começar a orar para que Deus coloque um homem lá que seja usado por Ele. Mesmo que ele não creia no Senhor, mas que Deus coloque. E que nós façamos a nossa parte, que nós façamos daquilo que nós ouvimos hoje aqui através da palavra. Então Deus pode levantar um homem que possa ser usado por Ele e abençoar o nosso país, não é? E nós, igreja, através da oração, através do jejum, da oração, da intercessão, nós podemos mudar as coisas. Vocês creem nisso? Então, amados, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então nós somos a igreja do Senhor e nós podemos fazer isso com fé, com oração. Amém? Então, Pai, nós queremos te agradecer por isso e pedir que o Senhor coloque um homem ali que seja usado por Ti, Senhor. Mesmo que ele não saiba, mas que o Senhor use e que o Senhor possa, então, começar uma mudança verdadeira nesse país e na vida da igreja do Senhor também, na noiva do Senhor, nesse país, nas nossas vidas. E Pai, nós levantamos nossas mãos sobre a Tua igreja e nós dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço ao seu irmão, despeça dele na paz do Senhor. Amém. Amém. Amém.